O CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com o maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física,
criatividade e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. Boa noite a todos. Em nome da Associação de Arquitetos e Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo, agradecemos a participação de todos. Esse é um evento que conta com o apoio institucional do CREA São Paulo, que através de ações como essa, possibilita a realização de eventos técnicos de forma gratuita a todos os profissionais do sistema. Agradecemos a participação do presidente da entidade, o engenheiro Arthur, que fará uma saudação a todos. Peço que mantenham os seus microfones desligados e, quando do início da palestra, poderão fazer suas perguntas através do chat. Boa noite. Boa noite, engenheiro Arthur. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Tambellini, engenheiro civil. Atualmente eu estou como presidente da AERA. Um minuto, engenheiro Arthur, seu microfone ficou mudo. Ligou agora. Ligou. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Tambellini, engenheiro civil. Estou atualmente como presidente da AERA, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo. E eu gostaria de agradecer ao palestrante, o Rubens Luiz da Silva, que é engenheiro eletricista, agradecer também a Osana, da BI Assessoria, que fez toda a divulgação nas redes sociais e também as artes gráficas. E desejo a todos também, né, uma boa palestra e muito obrigado mais uma vez. Pode continuar, Osana. Obrigada. Hoje estaremos participando da palestra Indústria 4.0, o futuro do trabalho. Estaremos recebendo o engenheiro Rubens, que é engenheiro eletricista e professor. Boa noite, engenheiro Rubens. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Opa. Perfeito. Legal. Primeiramente, obrigado a todos, tá? Aos que estão participando. Obrigado pela oportunidade de poder... hoje, a ideia é fazer um bate-papo, trazer um pouco da apresentação, um pouco do que eu tenho vivido no Senai, que é a instituição que hoje eu trabalho. Mas antes eu quero agradecer, tá, em especial ao engenheiro Arthur, da Associação de Amparo. Também quero agradecer ao engenheiro Vinícius, do CREA. Tá? Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Rubens, eu sou, como formação, engenheiro eletricista, e só que de experiência, a minha área sempre foi toda de automação, né? Automação industrial, com máquinas, equipamentos e processos, tá? Tenho 37 anos, moro em Jundiaí e trabalho no Senai de Campo Limpo Paulista e
E atualmente, né, voltando a fazer outra graduação, agora em engenharia de tecnologia da informação, e não pode parar, né? Vamos que vamos, né? Então, vamos à apresentação. Tudo bem? Bom, eu estou trazendo um tema hoje de indústria 4.0, é um tema bastante comum, a gente ouve bastante detalhes dele, né? Como funciona, ficou muito comum essa palavra, em especial no Brasil, né? O Brasil, em especial, adotou essa ideia de indústria 4.0. Então, vamos fazer um bate-papo aí, eu vou começar com uma apresentação, e aí, no decorrer, a ideia é trazer todas as tecnologias aí da indústria 4.0, tá? A começar, eu não posso falar da indústria 4.0 e não pensar nas gerações que se antecederam aí, né? E até as de hoje, né? Então, a começar pelas gerações aí, eu sei que é padrão, né? Quando a gente começa a falar das gerações aí, quando começa a falar, você já começa a querer se enquadrar na sua idade ali, o que você viveu, tá? Então, é muito comum. E depois vale a reflexão da tecnologia e do que se viveu nessa época aí, tá? Eu sempre gosto muito de fazer reflexão e lembrar da época pela qual é a minha geração. Então, eu vou falar da geração Baby Boomers, da geração X, da geração Y, Z, e até essa geração agora, a atual aí, né, a geração Alpha. Sobre os tempos aqui, né? A geração Baby Boomers aí, 1940 até 1960, a geração X, de 60 a 80, a Y, de 80 a 95, a Z, de 95 a 2010, né? E agora a Alpha, em 2010. Os Baby Boomers nasceram nesse período pós-guerra, né? Onde teve Revolução Industrial. É uma geração que eles têm um conceito diferente, né? Idealista, combativo, disciplinado, tem muito um espírito coletivo, né? E responsável por iniciar as lutas por direitos civis e políticos. Correram muito atrás do direito de ser jovem e a liberdade de botar o pé na estrada. Uma característica muito comum dos baby boomers aí de hoje é você olhar e ver que eles priorizam muito a estabilidade. Esse é um ponto que eu trago bastante, que é bem diferente, né? Às vezes até nos perguntamos, fulano é diferente, eu fico tantos anos, eu fiquei tantos anos numa empresa, hoje não fica um ano. Então, tem muito a ver com a geração, tá? Então, os baby boomers já priorizaram sempre mais a estabilidade, um plano de carreira. A geração X trazem muitas características, né, dos baby boomers, mas tem um detalhe importante ali, que eles se tornaram mais individualistas, tá? E com isso ficaram mais competitivos, tá? E também um detalhe deles é que tiveram um alto poder de consumo, né? E procuraram aproveitar mais as condições econômicas de maneira mais intensa e possível. A geração Y, né? Os millennials aí, deixa eu trazer aqui, foram adolescentes aí na década de 90, tá? Viveram boa parte sem internet, tá? Era uma vida bem diferente, né, do que nós vemos hoje, os nossos filhos, sobrinhos e próximos, né? Teve um problema com a recessão econômica, tá? E começaram a detectar, começaram a já enxergar e a trabalhar com as redes sociais.
Outros detalhes que eu trouxe da geração Y, né? Foram os últimos a conhecer o mundo sem internet, tornaram muito mais flexíveis às mudanças, eles gostam de inovação, têm mais facilidade para isso, né? E pelos desafios de transformação. E um detalhe à parte é que são mais imediatistas, né? Eles querem logo que aconteça, querem logo a realização, tá? E, como eu já falei, é o surgimento dos smartphones aí, cultura mobile e as redes sociais. Geração Z, esses já nasceram no mundo puramente conectado, tá? Com o celular aí sempre. São ágeis, têm uma fácil capacidade de pensar em multicoisas, de ser multitarefa, e de absorver uma quantidade muito grande de informação e processa e um pensamento muito rápido, né? Também aprenderam a contestar mais os governantes, né? E desenvolveram um senso crítico, tá? Isso é um ponto que eu sempre gosto muito de lembrar, né? E eles são já a geração Z já ficou difícil de defini-los com tanto detalhe, né? E por último a geração Alfa, que é o de agora, né? E os dois últimos aí o que imaginamos ser mais para frente, para a realidade deles, né? Que hoje em dia se relacionam naturalmente com celular e internet, e isso fácil. Mas é uma geração que vai marcar muito com a relação que eles terão com a inteligência artificial. Tá? Hoje já vivemos bastante com isso, né? E eles cada vez mais vão viver muito a inteligência artificial, vão conviver muito com isso, tá? E tem esse detalhe, se tornarão cada vez mais consumistas e ansiosos. E aí eu trago uma pergunta, né? Estamos preparados para essa evolução, né, que vem vindo tão rápido? Falar em evolução, sempre um ponto básico e que eu gosto muito de trazer são os celulares, né? Desde quando os tamanhos, os tipos, as suas configurações e também as suas tecnologias. Tá? Eu gosto bastante de trazer isso e a minha intenção até é mostrar para vocês o quão tecnológico é a nossa vida e o quanto essas evoluções elas são tão rápidas que nós não conseguimos, por vezes, perceber, tá? Ou até acompanhar. Então, eu gosto bastante de trazer, se você olhar a linha do tempo aí, principalmente a partir de 2000, aí foi muito rápido, tá? Foi ano após ano aí, de muito rápido. E se você olhar agora, tá cada vez mais, né? Tá difícil de acompanhar, tá difícil de você olhar e falar, eu quero um iPhone, um smartphone tal, de tal número, tal letra, mas está muito rápido quando você vê, já tem um outro já saindo, você já procura na internet, já tem alguém testando. Então, essa para mim, é um ponto onde eu consigo verificar o quão evoluindo tá nossas tecnologias. E eu trago os de hoje aí, né, que tá cada vez mais aí eles estão vindo, né? São, por exemplo, um smartphone dobrável, com uma tela dobrável, tá? Isso já é uma realidade. Esse da Motorola, se você olhar, ele está voltando, né? Ele está ali em 2004, tá? Eu lembro que eu tinha um chefe, o dono da empresa, e ele adorava usar esse celular, e ele fazia um charme na hora de fechar. Era engraçado essa época, né? E era o celular, né? Isso em 2004. Hoje ele volta, 2020, 2021, só que dobrável, tela totalmente touch e praticamente só o formato para lembrar desse aí, né? Daquele antigo de 2004. Esse também já é uma realidade, a tela
full praticamente, né, em todo o celular, inclusive na parte de trás, e então altamente tecnológico, né? Uma lembrança aí, né? Tal pai, tal filho, e inclusive aí já dá até para já se muda até o do filho ali, né? Já dá para colocar outros diferentes ali, uma nuvem, né? Com o logo do app, né? Então já você vê que já dá para se pensar que já dá para melhorar isso com a tecnologia avançando, né? Falamos de smartphone, falamos de tecnologia. Vamos parar um pouco e pensar no que nós temos no dia a dia, né? Então, por exemplo, a música, ela vem vindo de uma evolução onde você tinha os LPs, tinha os CDs, tinha o vídeo cassete, depois tinha o Blu-ray, e percebam que foi muito rápido essa mudança, onde hoje, praticamente, o pendrive, onde colocava música, o MP3, por exemplo, hoje você já tem tudo no aplicativo, salvo numa nuvem, né? Numa rede que, num local onde não está com você, está na internet, num servidor. E hoje você tem todos esses aplicativos aí onde você escuta a sua música favorita, a sua playlist, de forma muito rápida no carro. Você consegue configurar isso na sua casa, a hora que chega, ele já pode tocar uma música que você quer, o tipo. Então, a evolução da forma como se ouvia a música, ela veio muito rápida, tá? E eu lembro que minha madrinha uma vez veio me visitar e me trouxe um Walkman, né? E, poxa vida, era a minha felicidade, aquele Walkman era na fita ainda, tá? Então, nossa, e ouvir rádio, era para lá e para cá com fone de ouvido, e praticamente virou peça de museu, né? Os GPS, tá? Hoje, praticamente, o GPS, os apps, né, que levam, que cria as rotas para nós, até mesmo o caminho, o local que a gente até já está acostumado a andar, a passar por ele, a gente acaba até utilizando esses aplicativos para poder identificar para a gente um acidente, radares. Então, vejam que ele está presente com a gente em todo momento, né? E eu vivi muito essa evolução, porque eu ainda era do tempo que eu pegava o guia, pegava o carro, ia para São Paulo, e era guia, e eu rodava São Paulo inteiro para achar tal rua, para ir em tal endereço, fazer o tal trabalho, tá? E hoje nós temos os aplicativos aí que por trás deles, né, existe uma tecnologia muito grande, eu diria que é uma inteligência artificial que é muito dinâmico, né? Percebam que por vezes aí você utiliza eles e tão rápido você passou por aquele local e alguém já viu que tem um acidente, um buraco, algo na pista e já está te avisando, né? Então, é muito dinâmico, é muito inteligente, e sem contar ainda que ele traça a melhor rota, né? Eu tenho um colega que falou para mim, falou, Rubens, olha, um dia eu não fui pelo que o aplicativo estava me mandando, e eu me dei mal. Eu demorei muito mais tempo, eu devia ter ido por ele, achei que ele estava errado, e na verdade ele estava vendo o tráfego, ele estava vendo o trânsito que tinha, mandou ele desviar para poder cortar o caminho, por mais que seja um pouco mais longo, mas não ficava parado no trânsito. Depois os aplicativos de filmes, também vivi muito em locadora. As locadoras, eu lembro, ia de sexta-feira para aproveitar o sábado e domingo, que aproveitava mais tempo, né? E aí você pegava uma quantidade maior, e de acordo com a quantidade você ganhava mais ganhava um pouco mais de dias. Era muito legal, era um tempo diferente, né? E hoje, os aplicativos aí, a gente paga a mensalidade, tem a disponibilidade a hora que você quer, o momento que você quer. Então, tá bem
Isso se modernizou e muito, tá? Eu tenho a minha pequena Helena, de 4 anos, e eu, essa semana, falava para ela, falava, filha, você está muito ansiosa porque você fica assistindo o desenho no Netflix e ela dá uma sequência, né? E eu estava contando, filha, olha, no tempo do seu pai, a sequência do desenho era no outro dia, então passou aquela meia hora do desenho, ali acabou, ali ou você assiste outro, ou vai brincar, vai fazer outra coisa, espera no outro dia para você poder assistir, né? E então hoje, quando até você fala assim, maratonei uma série, né? Antes não era assim, você tinha que esperar o dia certo, né, para assistir, a hora certa e estar lá parado e esperar para assistir. Mas hoje temos essa evolução tecnológica aí do que sai uma coisa, né? Como, por exemplo, as, as videolocadoras, e dão acesso com a internet a esses aplicativos aí que nós conseguimos assistir com a hora que quiser, né? E o mesmo está acontecendo com a televisão, com as antenas aí, né? Então, hoje em dia, o conteúdo de TV também, aberta, fechada, você está conseguindo tudo via internet, né? Então, tem esses detalhes também. E o advindo da rede social. A rede social é algo que não sai mais, cada vez está presente nas nossas vidas, e eu sou do tempo que pedia ICQ, né? Então, você tem seu ICQ? Passa o número do seu ICQ. E era um aplicativo que você trocava mensagem, tá? Então, ele foi desativado, era interessante. Na época também tinha o Orkut. Então, veja que até as próprias redes sociais foram tendo suas evoluções. Um pouco mais, né? Os táxis mesmo, o Uber em especial, eu falo dessa marca porque ele veio para revolucionar, né? Veio para falar, poxa, você não precisa exatamente, exclusivamente, ir num ponto de táxi pegar um táxi, né? Você do seu local, com aplicativo, com internet, você vai fazer o pedido, vai esperar, ele vai passar na sua frente, ali vai parar, você vai abrir a porta e vai fazer a utilidade dele, né? Então, esses aplicativos de táxi vieram para fazer essa revolução, bem como os bancos digitais, né? Hoje em dia, eu acabei trocando de celular, tive que validar o meu celular, validar as minhas informações, e por isso mesmo não precisei nem ir a uma agência bancária, tampouco ir num caixa eletrônico, tá? Validei ali meus documentos, validei a confirmação de que eu era o Rubens mesmo, né? E aí, com isso, liberou e eu consegui usar os meus voltar a usar o aplicativo do banco, né, digital no meu celular. Tá? Outra evolução, as comidas. É muito fácil hoje você pedir comida, se não for por um aplicativo propriamente disso, os locais têm de lanche, de pizza, tem até WhatsApp, onde você faz o pedido até por WhatsApp. Tá? Então, isso também veio com uma modernidade tamanha, né? Então, você pede, chega na sua casa, você vai lá, paga e está ali quentinho e pronto. Tá? Então, isso é uma evolução que, do contrário, ou teria que ir até o local buscar ou comer mesmo no local. E a parte de compras online. Então, eu mesmo tenho um hobby, né, de modelismo, então eu compro bastante coisa de fora, tem coisa do mundo inteiro, e é muito legal com os aplicativos, você confere tudo o que você precisa, medida, o tipo, o tamanho, conferir de acordo com a tua necessidade, você realiza a compra, pelo teu banco digital você faz o pagamento, ou você parcela, ou o boleto, e dependendo do tempo aí, 15 dias, já chegou a acontecer para mim, 30, 40, 60 dias, chega o equipamento de diversos locais e lugares do mundo, né? Tudo isso com aplicativo
e com a internet, tá? Pode ver que tudo isso que eu estou falando aqui vem com a chegada da internet, tá bom? Então, pessoal, trazer até aqui é dizer para vocês é, a reflexão que por muitas vezes nós estamos no automático, vivenciando tudo isso e por trás dessas tecnologias, do que nós estamos utilizando e vivendo, existiu o passado que foi bem diferente, tá? Então, vê que eu contei alguns casos pequenininhos aí de cada um deles, fazendo essa reflexão, né, da evolução com a vinda da internet. E como tudo começou? Agora falamos das gerações de cada um, falamos das tecnologias que vivemos no nosso dia a dia, e agora vamos falar da indústria, tá? A indústria 4.0. A começar pela primeira evolução. A primeira evolução foram das máquinas mecanizadas, né, e as máquinas a vapor, e foi essa primeira evolução aonde conseguiu dar uma sequência num processo de fabricação, né, e aí começaram a parte manual ainda foi muito presente, muito forte, tá? Mas também ela foi junto aí com essa tecnologia a vapor. A segunda revolução, né, de 1850 aí, com a Primeira Guerra Mundial, foi a era onde começou a ter a eletricidade e o conceito Ford, né, das linhas de montagem, tá? E as linhas de montagem onde conseguiram fazer a produção em massa, tá? Então, foi por essa época, foi na segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial é a revolução que eu vivi bastante, tá? E por mais que a gente vai falar da 4.0, muitas empresas, elas ainda estão chegando na 3.0, tá? Então, isso é um ponto importante que eu gosto de frisar e deixar muito bem claro. A indústria 3.0, né, ela veio com uma era da automação, que de 1950 a 1970, e trouxe junto aos equipamentos, a automação dos equipamentos, a computação e a eletrônica, tá? Então, por muitas vezes vocês já ouviram falar de indústria 4.0 e falar assim, mas é robô, são robôs automáticos. Não, isso já se viveu na indústria 3.0, tá bom? Isso já é o básico, isso já é o que já acontece há muito tempo, já vivi isso há muito tempo, tá bom? Então, isso não é indústria 4.0, dizer robôs, olhar um parque com robôs, dizer que é indústria 4.0. A indústria 4.0, essa era de sistemas cyberfísicos, tá? É uma tendência dos dias atuais, juntamente com a internet das coisas, automação e softwares e robôs autônomos. Mais um resumo e juntando aí as 4 revoluções, né? E aí a gente começa a trabalhar e falar da indústria 4.0. Então, algumas questões aí para ficar para a gente, né? A se pensar aí, e vou desenvolver com o passar dos slides. Então, para quem é a indústria 4.0? Quais os benefícios de implantar a indústria 4.0? Como entrar nela? Quais os desafios que iremos encontrar? E como chegarmos a uma indústria 4.0? Então, assim, a indústria 4.0 é um conceito disseminado pelo governo alemão em 2012, tá? Também é conhecido como Smart Factory ou fábricas inteligentes, tá? Em países como os Estados Unidos, por exemplo, né? E voltado sempre para estratégias que alinham tecnologia e meios de produção em massa.
a ideia, né, de sistemas inteligentes e conectados estão abrindo novas possibilidades ao longo de toda a cadeia de valor, com maior velocidade, maior escalabilidade e produtos e serviços mais inteligentes. Então, o que são, o que a gente pode dizer sobre a indústria 4.0, né? São plantas, eu sempre gosto de falar isso, são tradicionais e que estão sendo transformadas em fábricas inteligentes, tá? E quando nós falamos em fábrica inteligente, o que nós estamos pensando? Qual que é a ideia? Das máquinas e os equipamentos conversarem entre si, tá? Ter inteligência para se conectarem, inteligência para conversar uma com a outra, inteligência para fazer com que uma vise para a outra determinadas tomadas de decisões. Então, essa que é a ideia da fábrica inteligente, tá? É um processo onde deu problema numa parte, as outras são avisadas, existe uma parada, ou dá sequência, ou faz um bypass, um aviso, tá? Então, essa aqui é um ponto, né? Eu trago como exemplo uma indústria perto do Senai, onde eu trabalho, que é a ThyssenKrupp. Ela tem uma linha lá, que é o KV12, que é uma linha onde praticamente o operador ele coloca a mão nos computadores para verificar status do processo, porque do contrário, o virabrequim ele entra forjado de um lado e ele sai totalmente usinado, é feito todo um balanceamento, é feito todo o registro dele, ele é documentado, limpo, embalado e colocado já no pallet para a empilhadeira pegar e levar para a expedição. Tá? Então, é um processo onde você tem robôs e toda uma automação e inteligência, onde sozinha a peça é colocada numa caixa, né, num ponto, e aí o robô vai lá, pega ela e dá sequência na linha, onde ela é feito todo um trabalho nela. Tá? Pintura. Então, é um ponto muito interessante e eu sempre gosto muito de falar dessa parte lá, dessa parte da ThyssenKrupp. Então, que tá bem, para quem é a indústria, puxa, desculpa. A indústria 4.0 pode funcionar em qualquer empresa, de qualquer porte. É que eu não consegui lá em cima, pessoal, que tá pegando a parte do Zoom. A indústria 4.0 pode funcionar em qualquer empresa, de qualquer porte e segmento. Basta ter as tecnologias certas para isso. Isso é um ponto importante porque, assim, eu trouxe o desenho aí do fundo, uma planta de processo contínuo. Tá? Para quem não sabe, planta de processo contínuo são essas plantas onde, por exemplo, de suco, né, de usina de álcool, de petróleo, refinarias, tá? Então, são plantas de processo contínuo. Então, nelas, quando o pessoal fala, vamos fazer dela a indústria 4.0, beleza. Aí, o que o pessoal já fica pensando? Como que a gente vai automatizar? Como que vai colocar robô? Como que vai fazer com que ela se torne automática? E, por vezes, tá? Você não vai conseguir colocar um robô num processo como esse, tá? Mas você coloca softwares inteligentes que façam todo o monitoramento, te avise, te leve a, por exemplo, te avisar quando vai ter uma manutenção, ele já vai te avisar uma manutenção preditiva, já vai te lembrar para você tomar um cuidado e fazer com que a hora que já te avisando para você fazer aquela devida manutenção, tá? Então são formas que você encontra aí que às vezes não é só pensando em robô ou coisa do tipo, tá bom? E quais os benefícios de implantar a indústria 4.0? Alguns benefícios são redução de custo, economia de energia,
aumento da segurança, com a possibilidade de você fazer um produto mais vezes e com uma maior garantia, né, de repetibilidade, conservação ambiental, redução de erros, tá? Porque ele já vai automaticamente se corrigir, já os softwares já vão avisar, do contrário, você entra com uma ação direta, mas se não, os softwares farão isso. Fim de desperdício, transparência nos negócios, porque você consegue monitorar uma cadeia inteira, por exemplo, tá, de produção, aumento da qualidade de vida e personalização e escala sem precedentes. Então, você não precisa mais produzir muito e ter um alto estoque. Você pode produzir por demanda, porque com a utilização, a vinda da internet, precisou, vai ter uma demanda, vai te avisar, e aí você vai ter um tempo para produzir sem ter que fazer aquele alto estoque, que a gente sabe que isso parado na empresa é desperdício. E como entrar na indústria 4.0? Não é necessário implantar tudo de uma só vez, tá? São 9 pilares aí, não há necessidade de implantar tudo isso. Tá? Mapear o que já possui e o que pode ser aproveitado, tá? Depois eu vou contar como nós chegamos na nossa escola. A nossa escola Senai, ela tem uma célula da indústria 4.0 lá, tá? O seu produto exige flexibilidade de customização em massa, isso é importante, porque isso vai ajudar muito a melhoria de setup, a flexibilidade e facilidade para fazer a troca de equipamento, de peça, de ferramenta, e isso sendo rápido, você consegue produzir mais, tá bom? Você pode ganhar também muita produtividade implantando as tecnologias, e há investimentos relativamente baixos, tá? Que pode dar um rápido retorno. Essa parte do retorno eu vou falar mais para frente, porque com a vivência da indústria 4.0, com os bate-papos que eu tenho feito aí, as palestras, eu tenho percebido muito assim, tá bom, vou colocar uma tecnologia, mas a gente sempre tem que pensar assim, nós vamos levar uma tecnologia, vamos tentar colocar isso na empresa, numa linha de produção, mas qual o retorno que isso vai dar? Por muitas vezes a gente acha bonito, eu vou falar dos 9 pilares aí, você vai pensar que isso é possível colocar na minha empresa, poxa, se colocasse lá onde eu trabalho, ia ficar legal, ia ficar altamente tecnológico, mas precisa pensar no retorno que essa tecnologia pode te trazer, né? Às vezes, vou comprar um robô, vou colocar porque é bonito, tal, vai parecer que a minha empresa é tecnológica, e por muitas vezes ele não foi ou não pode ser muito bem aplicável a determinado linha de produção. Então, é muito importante fazer um trabalho e fazer uma análise para ver a aplicabilidade de cada um desses pontos da indústria 4.0, tá? Que são esses aí que eu vou detalhar cada um deles, tá? Vamos olhar as palavras. Primeiro, segurança da informação. A gente não podemos falar de indústria 4.0 e não imaginar, por exemplo, que ela vai estar conectada a um meio interno ali, né? Você vai, no mínimo, conectá-lo à sua internet da tua empresa, do teu local de trabalho, para conseguir fazer uma troca de dados ali de informação. Então, o que hoje, em especial, eu estou estudando bastante, falando bastante disso com o pessoal. Essa segurança de dados, ela é importante, e a gente fala muito de internet, mas existem hackers aí e pessoas que são muito espertas e ágeis em pegar dados, né? Eu tenho um parceiro nosso que
ele trabalha com essa proteção aí de softwares aí para TI, esses firewalls, né? E ele estava contando para mim, falou, Rubens, olha, é muito importante você falar isso, porque ele contou um caso, eu tenho dois casos, né? Um na prática, que foi o Senai mesmo, tá? O Senai, os hackers entraram na sede central do estado de São Paulo, e aí teve um problema interno, tal, mas conseguiram resolver. E outro foi um caso da Volkswagen, onde eles conseguiram entrar e conseguiram tirar o programa de um robô, perder o programa de um robô. Então, você imagina só uma linha de produção de veículos, você ser hackeado e simplesmente perder o programa de um robô. Tá? É simples, é só você pensar assim, em toda uma linha de produção, onde ela é uma sequência, né, de uma cadeia ali, simplesmente você vai tirar o programa de um robô. Tá? Um só já é o suficiente para fazer um estrago ali de um dia. Tá? Por quê? Ah, mas poxa, eles foram hackeados e não tinham backup? Tinha, tá? Mas até você colocar o backup, até você fazer um start, até você testar, até você verificar se está tudo certo, se pode colocar em produção, isso demanda tempo, tá? E isso numa linha de produção é muito dinheiro perdido, tá? Então, falamos de internet, mas precisamos nos preocupar com a segurança dos equipamentos, tá? Então, tem alguns meios, tá? Desde firewalls, suítes gerenciáveis. E tem um detalhe, tá? Por mais que nós colocamos esses equipamentos para garantir aí, para pensar assim, eu vou colocar um equipamento e vai proteger a minha empresa, vai proteger e ninguém vai invadir. Nenhuma empresa, nenhuma empresa que trabalha com equipamentos ou com softwares de firewall te garante 100% que você não pode ser hackeado, tá? Aliás, até o contrário. Fica só esperando o dia que isso pode acontecer, porque cedo ou tarde acaba acontecendo, tá? Então, não estou falando isso por ser ruim, mas é realmente uma coisa que nós temos que nos preocupar. E qual é o ponto? É dificultar, tá? Então, dificultar o máximo possível para que não entrem, para que não acessem, colocar senhas, colocar restrições, tá? Restrições de acesso, por exemplo, nós estamos instalando na nossa célula agora, nós já especificamos os equipamentos. Então, por exemplo, eu vou conseguir acessar a célula onde eu quiser, de qualquer local, aí, utilizando a internet. Porém, eu vou fazer isso via VPN. Então, é assim, eu saio do Senai, informo que eu vou utilizar a célula e vou ver ela de tal hora até tal hora, vai me gerar um código, vai me gerar eu já estou mandando isso para o meu celular para indicar qual celular que vai acessar, e aí, nesse determinado período de tempo aí, vai me liberar para o acesso, confirmando ainda com login, senha e as minhas informações se eu posso acessar, tá? Mas tudo isso, de novo, garante para cada vez mais dificultar a entrada de hackers. E aí eu trago alguns pontos aí, né, como propriamente a Rockwell, que é uma empresa grandiosíssima aí de automação e equipamentos, se preocupando com segurança cibernética, né, e adquirindo empresas. A segunda parte é a realidade aumentada, tá? A realidade aumentada, ela veio como um segundo ponto dos 9 pilares aí da indústria 4.0, tá? E ela é algo que está cada vez sendo utilizado aí nas empresas. A realidade aumentada, para quem ainda não teve um contato direto com ela, eu lembrei de colocar essa imagem do Pokémon Go, tá? Algum de vocês aí, se não brincaram,
com esse app, né, com esse joguinho aí, mas já viram algum parente brincar. Vocês vão lembrar que o pessoal ficava na rua, andando, quase atropelado com o celular, procurando o Pokémon aí. Vocês vão lembrar disso, tá? Isso trazendo para os celulares e para a indústria, né? Então, hoje, por exemplo, você vai comprar um prédio, tá? Você olha o prédio lá, o corretor com tablet, ele te mostra a escala do prédio ali, né? A planta, e com o tablet ele te mostra como vai ficar a fachada. Então, ele te mostra ali de forma virtual, né? Como vai ficar a fachada, a quantidade, para você ter aquela visão mais ampla, tá? Então, hoje, de repente, eu não preciso mais da maquete, eu consigo isso através da realidade aumentada, tá? Eu tenho softwares lá na nossa planta com realidade aumentada que eu consigo, por exemplo, a, abrir um painel elétrico. Qualquer pessoa consegue abrir um painel elétrico, tá? Poxa, Rubens, mas isso pode? Não, tem que ser uma pessoa que tenha as devidas capacidades e habilidades, tá? Mas você consegue de forma digital, né? Com uma realidade aumentada. Então, você pega um tablet, você foca no painel da célula nossa, e ele virtualmente vai abrir o painel, vai te mostrar o que tem lá dentro, e vai te mostrar as medições, tá? Isso, com o tablet e um leigo, ele consegue abrir e verificar, tá? Então, isso cada vez mais vai fazer parte até com o pessoal de manutenção, aonde nas suas maletas lá, na sua caixa de ferramenta, vai ter que deixar um espaço aí e levar junto um tablet, um celular, que ele vai ser muito útil, até para fazer uma manutenção com realidade aumentada. A realidade virtual tem uma diferença aí, embora seja o mesmo tópico, porque assim, a realidade virtual, você faz uma interação. A realidade aumentada, você vê só no seu celular, né? A interação ali não é tão dinâmica ou quase nenhuma, só uma visualização. Na virtual, você já tem um contato mais direto. Então, vejam, com óculos e os controles, o que as empresas hoje estão utilizando como realidade virtual? O treinamento de pessoal de produção. Então, por exemplo, antes de ir para a linha de produção de uma montadora, o que ele pode fazer? Ele passa por um treinamento, só que de forma virtual, com os controles, onde, por exemplo, ele vai lá, a forma como ele vai pegar no equipamento para montagem, tá? É simulado, por exemplo, se ele colocar a mão em outro local, no óculos dele vai aparecer a mão vermelha, significando o esmagamento, significando que não é o ponto certo, né, a localização certa. Então, o que a empresa ganha com isso? Facilidade naquele funcionário novo, em já demonstrar uma eficiência no processo. Então, treinando ele antes com uma realidade virtual, ele já vai para o processo ciente, tá, do que ele já foi treinado com a realidade virtual, tá bom? Então, são equipamentos aí, eu consigo, por exemplo, até programar robô. Tem software que fazem a programação, onde você entra na realidade do robô, na realidade virtual dele, com óculos, e você consegue, com os controles, movimentá-lo e criar qual é o caminho que ele vai fazer ali para poder fazer o trabalho dele. Você vai enxergar se ele vai bater em algum local, ou se ele vai encostar em algum ponto. O terceiro ponto é o Big Data, tá? Que uma maneira mais simples aí de ser definido é um conjunto de técnicas capaz de analisar grande quantidade de dados para gerar importantes resultados, tá? O Big Data hoje, um exemplo que eu trago para vocês terem ciência é o Bradesco, tá? Porque você imagina a quantidade de clientes
com senha, com login, com seus dados pessoais. É uma grande quantidade de dados e precisa ser acessado, precisa ser processado de forma rápida. Tá? Então, você imagina, você vai entrar na sua conta bancária lá, conectado à internet, e milissegundos ali onde você digita, abriu, e está todas as suas realizações bancárias ali, né? Então, o processamento disso é muitíssimo rápido e a quantidade de tráfego de informações também, né? E armazenamento, né? Se propriamente você imagina aí, pensando nos aplicativos de música, de vídeo, de filmes, de séries, a quantidade de informação que eles têm, né? Inclusive, eu trouxe, se vocês pegarem a câmera do celular e apontar nos QR Codes ali, eles vão levar para essas matérias, tá? Fica aí a dica depois para vocês, quando verem um QR Code aí, eu coloquei justamente para vocês depois olharem essas matérias aí, tá? Tanto essa da revista Empregos e Negócios, quanto a da Exame também, com o Big Data e a inteligência artificial aí, o que está acontecendo no dia a dia nessas grandes empresas. O quarto, que é os robôs autônomos, tá? Então, de novo, eu estou trazendo aqui o robô, Rubens, mas você falou que o robô é da indústria 4. Da 3.0 lá. Perfeito, automação. Mas a diferença, vejam, que o robô da 3.0 é um robô onde ele é todo enclausurado, você não pode chegar perto, porque ele não consegue enxergar um obstáculo, simplesmente você mandou ele fazer, programou ele uma trajetória, ele vai fazer, ele não está vendo nada. Se ele bater ali, ele vai dar alarme, ele vai parar, ele vai quebrar alguma parte dele, tá? Então, a ideia dos robôs autônomos é o quê? É fazer o trabalho em conjunto com o ser humano. Tá? Então, por exemplo, esse é um caso onde o operador está fazendo a montagem e o robô está junto com ele, tá? E o que acontece? Pô, mas Rubens, isso é perigoso. O autônomo, né? Esse não, porque assim, você tem níveis de proteção. Então, por exemplo, se ele encosta em algum ponto que está fora da trajetória dele, ele simplesmente vai parar e a hora que você desencostar, a hora que tirar o obstáculo, ele vai dar sequência. Se ainda ele seguir e ainda encontrar de novo um obstáculo e de acordo com a força pela qual ele vai bater, que ele vai tocar, ele entra num outro nível de alarme, tá? E assim por diante. Então, ele não é aquele robô que vai fazer uma trajetória completa, independente do que acontecer. Esse, ele é mais sensível e justamente para poder realizar um trabalho com um operador direto. A quinta, que é a simulação. Então, hoje em dia, as fábricas, elas não são feitas senão de uma forma de simulação, tá? Não estou falando de projeto, vejam que tem uma diferença, tá? Você começa a desenvolver uma máquina, um equipamento com um projeto, mas você ainda tem que fazer depois a simulação. Simular se o que você projetou, o que vocês pensaram, a equipe pensou, se vai ocorrer de fato. Então, é importante ali fazer a simulação. A simulação vai te trazer a total realidade do que você projetou, se vai dar certo ou não. Tá? Então, isso já são softwares, né, que tem hoje no mercado aí, da Siemens, da So, são softwares poderosíssimos, com uma altíssima resolução aí para fazer as simulações de máquinas, equipamentos e processos. O sexto, manufatura aditiva. Tá? O que vamos falar de manufatura aditiva? Lógico, impressora 3D, tá? Ela é uma realidade, cada dia mais. Hoje tem diversos tipos de impressora 3D com diversos valores, tá bom? E hoje
a impressora 3D, tanto é utilizado na indústria, como em casa, como no dia a dia, e você pode fazer diversos equipamentos aí, tá? E os softwares estão fáceis de ser utilizados e produzir essas peças, né? E o dispositivo que você vai precisar. E ela é utilizada hoje, tanto, você já devem ter visto vídeos até sendo utilizada na engenharia civil, por exemplo, para fazer a impressão de um órgão, para ver o tamanho, para ver todo o detalhe, toda a configuração. Então, utilizado principalmente para protótipos, como foi, eu acredito, a ideia inicial, mas hoje até para produção de peças e equipamentos e dispositivos. Tem uma máquina que é um centro de usinagem, que além de fazer toda a usinagem, ele também consegue fazer a manufatura aditiva, uma máquina bem revolucionária. Então, todo o processo que ela fez tinha que fazer ali dos dois lados. Se vocês observarem aqui por essa última peça, né, o desenho, a imagem dela, na própria máquina foi feita toda a usinagem, tá? Todas as marcações, e foi feito o aditivo desses dois materiais, do material dos dois lados, tá? Então, uma máquina muito, além de toda a tecnologia de eixos múltiplos que ela tem, também com a manufatura aditiva. O sétimo, sistemas integrados. Então, pensando que todas as máquinas estão interligadas, todas se comunicando, todas no mesmo ponto de interligação. E o que nós falamos de sistemas integrados? Tá? Essa é uma parte legal de falar, e até prestem bastante atenção, porque assim, aqui, se você lembrar lá, tem uma revolução nela, certo? Vocês vão lembrar lá que é da segunda Revolução Industrial. Já a terceira também. Aqui já são os PLCs, já são os equipamentos que fazem já toda uma pequena automação, o começo da automação ali, tá bom? Então tem toda os equipamentos elétricos interligados, equipamentos com automação. Nessa parte já superior aqui da pirâmide, já começa a ter softwares que fazem o gerenciamento desses equipamentos aqui, de PLCs e equipamentos, tá? Então, por exemplo, era muito comum, a época que eu trabalhava para a Sabesp, você ter um sistema SCADA, um supervisório, numa tela, numa TV, numa central, e ela ficava monitorando as casas de bombas para verificar se faltou água, se alguma bomba está em falha, já mandava o técnico direto sabendo qual era o defeito que ele deveria corrigir. Isso tudo era como? Utilizando software SCADA, né, supervisório, e comunicando com esses equipamentos de campo, que seriam os PLCs. Daqui para cima já começou a ser a indústria 4.0, onde nós utilizamos software de execução da manufatura, tá? Que são softwares inteligentes. Tá? Aqui não está a realidade, não está a inteligência artificial. Tá? O software de execução da manufatura, o que ele faz? Ele gerencia toda essa cadeia, tá? E ele é programado para tomar decisões. Então, por exemplo, detectou uma falha, ele vai tentar corrigir e ver se ela é autorresetável e analisar como está o comportamento. Tá? Se não, vai enviar a informação para o técnico para resolver, por exemplo. Tá? Um outro exemplo é fazer as medições. Então, você imagina que todos os dados, informações dos equipamentos, tá? Já são levados direto ao MES, né, o software de execução da manufatura, e ele faz todo esse processamento de dados, né? Então, ele fica lá fazendo o processamento, e ele é um interlocutor aí, né, da tecnologia da automação,
do mundo da TA, aqui de baixo, a parte de cima, que é o mundo da TI, da tecnologia da informação, tá? Então, aqui, o MES, ele acaba sendo um software, tá? Ele é software que vai fazer essa interligação entre o mundo da tecnologia da automação com o TI, que são os RPs, os equipamentos aqui de nuvem, tá? O ERP já são softwares de gerenciamento aí que é utilizado nas empresas como propriamente o SAP, como um exemplo aí que quem está na indústria aí tem algum desses softwares aí. A computação na nuvem, tá? Então, a computação na nuvem é algo que também ela tá sendo já uma realidade, tá? Depois a gente vai falar que ela vai se tornar cada vez maior com a vinda do 5G, que, na verdade, o que que é? Você só tem um equipamento, um computador com o processamento, né, para fazer a interligação com a internet. Mas toda a computação, o processamento, todo o armazenamento, é tudo feito direto na nuvem, tá? Então, dessa forma, pode ter acesso ao sistema 24 horas, e são máquinas ou seja, se uma máquina em uma empresa parar de funcionar, basta acessar em outro computador e continuar suas atividades, tá? Então, são utilizados servidores locais aí, e aí a computação na nuvem é para você praticamente com acesso aí com um simples computador, não precisa ter um computador evoluído, e aí todo o processamento, toda a inteligência fica em computação na nuvem. E deixei por último aí a internet das coisas, que ela é a nossa vivência quando não na indústria, quando saímos dela em casa, no trabalho, por onde andamos, tá? Então, a internet das coisas é imaginar que tudo, hoje em dia, ela está sendo utilizada por um meio físico, que é as redes aí de internet, né, cabeada, e conectados por nuvens e a própria internet. Então, veja um exemplo, né? Recentemente instalei lá na nossa escola um sistema de controle de iluminação, aonde eu utilizei equipamento onde eu consigo tanto ligar e desligar as lâmpadas pelo meu celular, com comando de voz, tá? E eu não preciso estar conectado na mesma rede. Então, à distância do meu celular, eu faço esse acionamento, ligo, desligo e faço o trabalho por ele, tá bom? Então, isso é o quê? Internet das coisas, tá? A utilização dos aplicativos que eu trouxe para vocês lá são internet das coisas, tá? E isso tende a ter uma evolução cada vez maior, com cada vez mais equipamentos serem conectados com a internet, né? Por exemplo, você consegue... tem cafeteiras onde você faz a programação, você avisa que de manhãzinho você já quer que ela faça o teu café, quando você vai chegar para tomar, ele já está prontinho, quentinho, você não precisa ficar esperando, enquanto isso você já está fazendo outras coisas, você consegue já avisar que você está perto da sua casa, você já consegue ligar o ar-condicionado, já deixar a temperatura ambiente, tá? Já acender as lâmpadas, você consegue fazer essas programações e isso vai vir cada vez mais facilitando as nossas vidas, tá? Hoje mesmo já tem até automóveis aí com internet próprio dentro deles, aí fazendo essa conectividade com o mundo externo, né? Sei demais. Hoje, por exemplo, eu trouxe o celular, o smartwatch, né, o relógio, que ele é algo que hoje também inteligentíssimo demais, configurações totais aí que nós conseguimos fazer com esses equipamentos, estamos cada vez mais utilizando eles, e ele acaba sendo uma extensão que até atender celular, até ver as mensagens, nós conseguimos fazer através dos relógios inteligentes, né?
realidade é os carros autônomos. Só não tá... Travou a imagem. Opa, agora foi. Outros são os testes que estão sendo feitos com os carros autônomos, né? A Uber mesmo é umas que já saíram na frente. Claro, isso tudo está em desenvolvimento, né? Então, nós ouvimos muito alguns acidentes que ocorreram, tal, mas isso está sendo desenvolvido e é importante olharmos para isso e enxergar que se está realizando o teste, se já chegou na fase que está, então logo veremos isso acontecer no nosso dia a dia, né? Você já imaginou entrar num veículo onde ele é elétrico, sem combustível fóssil, tá? Que eu sempre falo para todo mundo que me conhece, é o meu sonho ter um carro desse, um carro elétrico, sem utilizar combustíveis aí, fósseis e outros, tá? Além disso, você entrar e não ter um motorista, e você não precisa nem falar nada. Pelo aplicativo ali, a hora que você entrou no carro, ele vai identificar que é você ali, e você já disse para onde você quer, simplesmente entrou, tá? Ele vai te levar até o devido local, vai parar, vai abrir a porta, você vai sair, ele vai dar sequência na vida para pegar outro passageiro. Então, essa é uma realidade, tá? Em teste, claro, mas essa semana mesmo eu li que as montadoras aí, já tem a Jaguar, por exemplo, que em 22 já vai produzir somente carros elétricos, tá? A GM, por exemplo, em 2035, somente carros elétricos ela vai começar a produzir. Então, vejam que já foi um aviso, já é um start que se já colocaram prazo, é porque já estão em constante evolução em relação aos seus carros elétricos. O AGV, esse a gente vê muito indústria, principalmente montadora, que são esses veículos aí que eles andam sozinho, e quando você vê, não tem um operador, não tem nada, e ele está lá movimentando sozinho, e vai de um ponto a outro, tá? Com uma trajetória ali, e é automático, porque ele vai até um ponto, carrega, e ali ele já foi programado para ir para outro ponto, levar aqueles equipamentos. Então, não precisa nem avisar, não precisa nem falar para ele nada. De forma automática, ele faz isso. Tá? Bom, falei de todas aquelas tecnologias e tenho que trazer, claro, a vinda do 5G, tá? Então, eu trouxe a evolução do 2, 3, o 4, os seus tempos ali, né? 91, 98 e 2008, aqui em cima, tá? E quais eram as tecnologias que nós utilizávamos, né? Por exemplo, texto. Essa semana no LinkedIn eu vi uma matéria, eu não consegui pegar o ano que era, mas era onde mostrava que estava escrito assim, incrível, o smartphone, incrível, o telefone tal manda mensagem de texto. Né? Então, você imagina ver uma matéria dessa de um jornal, né, onde escrito assim mesmo, incrível, exclamação, o telefone tal manda mensagem de texto, tá? Então, vejam que essas evoluções, tá? E quero trazer em especial a 3 e a 4 ali, onde internet na 3, internet na 4, porém a diferença é que nós conseguimos ver vídeos ali, tá? Então, conseguimos com mais facilidade, com mais velocidade, tá? Vídeos e música e produção, né? E mais pesada, tá? Embaixo ali as frequências de velocidade e deixar por último e quinto e último agora, né? Porque vai haver mais evoluções aí. A ultra internet ali, né? A 5G. Ela já é uma realidade no Brasil. Um dos pontos onde está se realizando o teste de uma bolha 5G é no Senai de São Paulo, no Senai São Caetano. Lá tem uma bolha 5G,
e existe um teste com a Nokia de internet desse padrão 5G lá, tá? Recentemente, eu acho que foi o mês passado, se eu não me engano, teve um fórum, né, onde foram fabricantes aí, acho que até ouviram falar acho que me fugiu o nome agora, mas que todos estavam trazendo suas tecnologias, né, para verem como que funcionava aí, que vai ter tão logo aí o governo vai fazer aquisição, né, dessas antenas, desse meio físico para realmente vir, de fato, o 5G aqui para o Brasil, tá bom? Rubens, mas e o 5G? Onde que eu vou? O que que vai me trazer de diferente? Tá? Uma internet mais rápida? Com certeza. Mas qual que é o ponto dessa internet mais rápida? É que vai melhorar uma realidade que eu trouxe, uma realidade de teste, que no futuro vai se tornar uma realidade para todos, por exemplo, o carro autônomo, ele vai ser possível somente com uma internet ultra rápida, como, por exemplo, o 5G, aonde precisa ter velocidade do tráfego de informações para que ele consiga entender o seu pedido, chegar até o local, verificar o melhor caminho, tá? Então, isso tudo é troca de informação rápida e eficiente, tá? E que ela chegue com segurança. Essa que é a ideia do 5G, tá bom? Então, onde a gente vê alta tecnologia, o 5G vai proporcionar muito mais, porque hoje em dia tudo está conectado à internet, tá bom? Então, eu espero ter sido claro com isso. Não sou especialista na tecnologia, mas uma coisa eu sei, tá? Ela vai ser para facilitar muito a nossa vida, e sem ela, nós paramos numa barreira aí de velocidade e tráfego de informação pela internet. Trouxe mais uns pontos aí, né? E principalmente, eu gosto bastante de falar de carro, de veículos e meio de transporte também, tá? Com essa possibilidade. E essa interação humana aí, que vai ser muito rápido e veloz. Bom, já está chegando ao fim aí, tá, pessoal, a apresentação. Isso eu coloquei recentemente, que é assim, alguns pontos importantes da indústria 4.0, tá? A equipe de planejamento com profissionais de diversas áreas. Então, é assim, Rubens, eu preciso comprar equipamento novo, eu preciso trocar meu parque fabril inteiro? Não. Tá? O que você precisa é fazer um planejamento com diversos profissionais de diversas áreas. Então, você pega um pessoal de automação, você pega um pessoal de engenharia mecânica, você pega um pessoal que trabalha com Lean Manufacturing, um pessoal de processo, você trabalha com uma equipe para desenvolver um melhor equipamento, a melhor tecnologia para tal aplicação, tá bom? Não se vai tudo de uma vez, com alto investimento, onde você vai ter um problema que é aqui, ó, o retorno de investimento, o ROI, tá? Então, é muito importante existir um planejamento, tá bom? E com o planejamento aí, fazer um mapeamento disso tudo, tá? E aí, cuidar do KPI, do OEE e do ROI. E junto, melhoria contínua, tá? E trabalhando as Smart Factory, o Kaizen, né? E uma tecnologia aí nova que eu quero muito que vocês pesquisem aí, vou deixar para vocês, que é da Mitsubishi, que é o SMKL, tá bom? É um Kaizen, mas eles têm uma ideia melhorada em relação ao Kaizen, tá? Vale a pena aí para quem estuda os processos fabris industriais aí, estudar o SMKL aí da Mitsubishi. Aqui eu só estou detalhando, tá? Os KPIs aí, né? Que são os indicadores de performance de uma linha de produção, por exemplo, tá? O OEE,
que são os indicadores de disponibilidade, performance e qualidade de linha, e o ROI, que é o retorno sobre investimento. Esses três aqui, pessoal, eu trouxe, tá? Mas aí trouxe uma explicação bem simples ali, mas é um outro slide, uma outra conversa para explicar cada um deles. E eu só quero dizer para vocês que são importantíssimos para desenvolvimento de uma tecnologia que você queira implantar na tua indústria, no teu processo de fabricação, tá bom? Então, é importante entender a performance que isso pode te trazer, o retorno que isso pode te trazer, tá? E os indicadores de melhoria do processo, tá? Pessoal, fui claro nessa parte aqui, tá? Dos KPIs, OEE e ROI. E melhoria contínua. Algumas profissões do futuro, isso é o que eu tenho visto, estudado e conversado com o pessoal, tá bom? Então, eu sou especialista de profissões, eu não sou, mas eu quis trazer algumas coisas aí que, por exemplo, sempre nos preocupamos, né? Será que nós vamos conseguir estar junto com as tecnologias, vamos conseguir andar com elas, a gente vai conseguir desenvolver junto? Então, a ideia de trazer a indústria 4.0 e algumas profissões do futuro é abrir a nossa casinha aí, né? E pensar, pô, primeiro, o que que eu vou fazer para eu me manter atualizado, né? Então, vocês vão perceber que isso está muito voltado com a tecnologia da informação, né? Com a internet das coisas aí e o mundo da TI, né? Tecnologia da informação. Então, por exemplo, o detetive de dados é uma profissão que muito provavelmente aí vai vir com força, porque, por exemplo, investigações de assassinatos, enfim, diversas aí, você fazendo uma investigação de dados com mensagens trocadas em aplicativos, você pode detectar aí ou invasões ou entender o crime, tá? Então, isso são pontos que é uma profissão que, com certeza, cada vez mais ela vai aumentar, tá? O facilitador de TI, o pessoal que conhece, que convive com tecnologia da informação, gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. Eu não falei de inteligência artificial na indústria 4.0, porque ela é muito dinâmica, tá? E ela está cada vez mais forte, né? Então, nós já tem robôs humanoides que utilizam inteligência artificial, tá? E totalmente programável, já foi treinado exaustivamente, então as perguntas que você faz, ele lê, te responde, busca na internet, tá? Inteligência artificial. Técnico de saúde assistido por inteligência artificial, tá? Então, veja, a medicina sendo utilizada aí junto com internet e sistemas robóticos e inteligência artificial, e analista de cibercidades aí, tá? Então, essas são algumas profissões, tá? Simples que eu trouxe ali, mas o que eu quero chegar com isso? As profissões, algumas delas acabam se tornando extintas mesmo, algumas vão ser readequadas e outras novas aparecerão, tá? Então, o que eu peço? Sempre atentem-se às tecnologias, sempre fiquem atentos, e não deixem de se evoluir, tanto estudando, quanto também fazendo leitura, aproveitando um pouco do seu tempo para o seu intelecto crescer cada vez mais, tá bom? E aumentar o senso crítico, né? Aqui são alguns cases de sucesso das indústrias aí, né? Algumas delas. É que aqui eu mostro o vídeo, tá? Mas eu não vou mostrar agora. Bom, então eu falei das gerações que antecederam aí a todos, cada um se encaixou em uma aí que está participando.
falei das evoluções tecnológicas aí, principalmente com os aplicativos aí de músicas e filmes. Falei da internet da indústria 4.0. Agora, no finalzinho, a gente falou um pouco sobre a utilização de, de como aplicar isso da indústria 4.0 nas empresas. E eu quero trazer aqui para vocês como é a nossa célula da minha escola, do Senai de Campo Limpo Paulista, tá? Então, essa é a configuração da nossa célula, que nós costumamos falar que é um espaço aí de praticamente 10 por 5, 10 por 7 ali, mais ou menos, que tem a área, mas tem bastante tecnologias, tá? Então, uma delas é que vejam que essa é o projeto, tá? E a digitalização que fizemos. Então, aqui fizemos toda a simulação e projeto para verificar aonde que os robôs alcançavam, qual o trabalho que eles fariam, se o tamanho e o payload dele, né, que é o peso que ele suporta na garra, consegue realizar o trabalho que projetamos. Então, foi feito todo esse trabalho e depois aqui começou já a mostrar para vocês aqui como está como é a realidade lá, tá? Então, na nossa escola, nós utilizamos um centro de usinagem e um torno, todos CNCs, tá? Não foram novos, não compramos novos, só para você ter ideia, um é de 98 e o outro é de 2004. Então, não são máquinas novíssimas, mas nós integramos a indústria 4.0 na nossa célula, tá? Tem um outro detalhe, tá? Esse é o centro de usinagem. Esse robô maior, que é o Kawasaki, ele é um robô também antigo, ele é de 2008, tá? Ele não tem uma comunicação direta, foi uma outra forma que nós tivemos que fazer a interligação dele. Esse mais novo, que é o da Comal, ele é totalmente tecnológico, ele é de 2019, então ele tem já uma rede de comunicação ultra rápida, ele é altamente tecnológico, ele tem internet das coisas, tá junto. Então então veja que a gente não é um parque inteiramente novo, utilizamos máquinas antigas e readequamos, tá? Uma rápida explicação, a nossa célula, ela produz um brinde, já volto aí, não? Ela produz esse brinde, onde o que a pessoa pode? Ela pode escolher a cor, tá, do seu brinde, que pode ser verde, azul ou vermelho, ela confecciona um nome, então ela é customizada, então você vê que não é um processo onde sai várias peças, ela é customizada, você faz um pedido, e todo esse material em vermelho, essa resina, ele é feito no centro de usinagem e no torno é feito esse tambor, que é a ideia que nós tivemos, porque é um curso que vende bastante na escola de empilhadeira, né? E aí na lança da empilhadeira a gente colocou um tambor, que aqui é como se fosse fazer um porta-clips, tá? Para colocar os clips aqui e do outro lado o lápis. O que você configura na célula? A cor do seu blank, você coloca o seu nome, então ele é totalmente personalizado, e você pode escolher o formato do tambor aqui, tem 3 formatos que você pode fazer em relação ao tambor, e também a cor do lápis. Você faz essas escolhas. E onde que você faz isso? Nesse equipamento de entrada. Então, aqui tem um software que simula um ERP, faz o pedido, eu quero um blank vermelho com porta-clips padrão B e uma cor de lápis preto. Faz o pedido, escreve o teu nome, põe o teu e-mail, põe o teu telefone, e aí é gerado um QR Code e manda para o teu e-mail, tá? E aí nós também estamos em via de desenvolvimento com o aplicativo do WhatsApp, e aí ele vai mandar o QR Code para o teu WhatsApp. Qual que é a ideia do QR Code? É como se fosse uma ordem de produção. Então, você vai receber ela
e aí, ao final, você chega na saída da célula e você mostra esse QR Code e retira o teu produto, tá? Simulando como se você estivesse fazendo um pedido pela internet, por exemplo, e aí você só vai lá para retirar, por exemplo, tá? Então, essa que é a ideia. Esse simula um RP. A célula, pode ver que os robôs não são autônomos, tá? Então, existe todo um enclausuramento, existem toda uma proteção de segurança. Então, por exemplo, essa parte aberta, se você invadir ela, os robôs param, porque você não pode entrar enquanto eles estão trabalhando. Se entrar, eles vão parar, tá? Por exemplo, para entrar na célula, você pode ver que eles estão todos para cima, que é uma forma segura para dizer, ó, você pode entrar que não tem problema nenhum, tá bom? Então, tem todo, foi pensado tudo isso. Essa parte do robô Comal, aqui é onde é feita a montagem do teu blank, né? Então, o teu brinde, ele é feito, ele é armazenado primeiro, depois quando você apresenta o QR Code, o robô vem retirar das posições, tá? Qual é a tua escolhida lá, né? Que o MES fez essa dinâmica para ver onde que estava a posição liberada e colocou a tua peça lá. Quando você apresenta o QR Code, a, o robô retira a tua peça e faz a montagem na sua frente. Então, ele pega o teu blank, né, que a gente chama essa peça aqui, monta, pega o porta-clipes, monta no blank e pega as cores do lápis, tá bom? Que pode ser aí o preto, o verde ou o prata, tá? E aí, conforme a tua configuração que você fez no RP, ele faz a montagem para você e entrega na esteirinha. Tem essa esteira aqui, ó, tá vendo? Ele entrega aqui, a hora que chegar no final, a luz verde acende, indicando que você pode agora sim invadir aqui a cortina de luz e retirar o teu brinde. Aqui eu estou mostrando o torno CNC, tá? Eram equipamentos que não foram destinados para isso, então nós tivemos que fazer todo um trabalho, desde a automatização das portas, fazer essas máquinas conversarem entre si. Foi todo um trabalho e projeto muito longo e trabalhoso, tá? Aqui é onde tudo começa, nós só carregamos aqui os equipamentos, né, os blanks aí, como eu falei, verde, vermelho e azul, e daqui os robôs fazem todos os trabalhos sozinhos aí, automático, tá? Dentro da nossa célula, a rastreabilidade é feita através de RFID. Então, é gravado nos blanks o endereço RFID. Então, aqui dentro, a qualquer momento onde a peça estiver, o RFID, com uma antena aqui próxima, ela vai te identificar e vai falar onde está a tua peça, se ela ficar perdida, seja no berço, seja no magazine de armazenamento. Aqui mais um pouco da parte de montagem, tá? Essa parte de trás, toda enclausurada, como eu falei. E aqui são telas onde nós podemos ver todo o processo, desde as câmeras, a gente consegue atuar direto no sistema, consegue pegar a medição dos equipamentos, tá? Consegue ver histórico do robô, tempo de funcionamento, a gente consegue fazer o robô ir para determinada posição, tá? Então, tudo aqui a gente consegue através dessas telas. É o nosso meio, quando está tudo fechado, enclausurado, é por aqui que a gente faz todo o trabalho, tanto de leitura, quanto a verificação dos softwares, o MES, e a interação com o sistema. E o dispositivo, como eu estou mostrando, como eu mostrei para vocês aí, que é o que faz a célula, tá? Só para fechar, pessoal, o Senai, que é a instituição que eu trabalho, no estado de São Paulo, em especial, são 96 escolas, são 92 escolas físicas, tá? Então, abrange o estado de São Paulo inteiro. E além dessas 92 escolas físicas, também tem as escolas móveis, né? Uma evolução do Senai também, que são 74 escolas móveis. Então, a minha escola, por exemplo, que ela é focada em metal mecânica e agora com
com Indústria 4.0, ela está sendo referência, ela também um curso que eu, por exemplo, quer dar um curso de corte e costura lá, precisa fazer isso lá no Senai onde eu trabalho. Não tem máquina, não tem esses equipamentos, mas existe uma unidade móvel, uma carreta, né? É como se fosse a parte de trás da carreta, onde ela é uma sala de aula. Para lá na escola, e aí essa sala de aula, a carreta ela se abre, e aí a sala de aula, para o pessoal ter aula, fazer todo esse trabalho, onde a minha escola não tem, mas existe uma escola móvel, tá? E todas as áreas o Senai abrange. Então, tem metal mecânica, tem de automação, de eletrônica, tem de plástico, poxa, o que você falar, tem de tecido, tem de vestuário, tem de calçado, automobilística, subaquática, meu, civil, tá? O que tiver, o que a indústria fizer, o Senai, ele tem equipamentos aí para ensino, tá? Então, estou fechando por aqui a palestra, tá? É como eu falei, a ideia foi realmente fazer esse bate-papo e trazer para vocês aí um pouco do que tá, do que é a nossa realidade, do que é a minha, né, lá no Senai, que hoje eu não estou mais direto na aula, eu estou diretamente ligado a essa tecnologia, é minha responsabilidade aquela célula, e levar tecnologia para o Senai, tá? Então, meu muito obrigado, vou abrir agora para as perguntas aí, o QR Code tem os meus dados lá, contato aí, caso queiram, tá? Tem meu e-mail também aqui, e mais uma vez agradecendo a associação, né, pela realização aí, e o prestígio, e ao CREA São Paulo também, tá? Meu muito obrigado a todos aí, e pela paciência aí comigo também, e aí, em aguentar a voz. Espero que não tenham dormido comigo aí, né? Eu preciso confessar uma coisa, tá? Do fundo do meu coração. Eu sou um professor que eu preciso olhar para a cara das pessoas e ver qual é a reação. Então, eu juro para você, estar diante de um computador, dando aula ou fazendo uma palestra e não ver a reação das pessoas, eu confesso para você, é diferente. Tá? E na minha casa ainda, um casal de professores, minha esposa também é professora, também teve que entrar nesse ritmo, então você imagina qual é o nosso papo aí, né? Quando dá para imaginar, né? Mas mas tem que evoluir, tem que se adequar e tem que seguir vida, tá? Meu muito obrigado mais uma vez, pessoal. Boa noite, professor Rubens. Parabéns pela apresentação. Temos aqui no chat várias manifestações parabenizando e agradecendo a sua excelente explanação. Eu vou ler para o senhor uma pergunta que tem no chat, e caso outros também queiram fazer perguntas, podem usar o chat ou abrir os microfones também, as câmeras, fiquem à vontade. Um instante. Uma pergunta da engenheira Priscila. Em que área a indústria 4.0 está mais avançada? Acredito que seja em qual segmento da engenharia, engenheira Priscila? Não necessariamente da engenharia, porque eu acho que isso traz bastante curiosidade. A hora que o Rubens estava colocando a questão de automatização, robôs, enfim, me veio muito à mente a questão da área da medicina. Hoje você tem robôs fazendo cirurgia, aí me remeteu isso. Engenharia também, né? Mas, como você falou, tem algum segmento que hoje se destaca, Rubens? Tem. Hoje, o que eu vivencio e mais vejo, e é altamente tecnológico, são as montadoras, é o segmento automobilístico, tá? Então, uma referência, por exemplo, a própria o termo, né, Smart Factory, Indústria 4.0, nasceu através de montadoras de veículo, tá? Então, lá é onde é o ápice. Se a gente vai falar assim, vamos conhecer uma indústria 4.0,
fábricas fábrica não, são montadoras de veículos, né? Por exemplo, a Fiat mesmo é um caso. A Fiat praticamente você vê o carro sendo montado, a estrutura inteirinha, praticamente só abastecido com as bobinas de alumínio, tá? Do resto, é processo totalmente automatizado e autônomo, tá? E praticamente só tem os operadores para caso extremo ele vai intervir, do contrário não, tá? Muito importante falar da medicina, porque é, semana passada eu vi uma matéria e, de fato, ela está cada vez mais sendo utilizada e assistida. Tá? O meu diretor mesmo, ele trabalha muito com a área eletrônica e com a área de medicina, e está sendo muito utilizado os robôs, aonde a telemedicina vai ser utilizada nessa parte, tá? Ela vai à distância lá, o médico com a sua experiência, tá num evento, mas não consegue estar presencialmente, um robô, e ele fazendo com câmera e a movimentação vai fazer essa cirurgia, principalmente com 5G. Vocês vão ver uma diferença de tecnologia, um patamar que vamos evoluir a hora que tiver o 5G em plena operação. Ah, quando? É logo, mas sabe como é. Mas isso vai ser um nível muito importante para a gente. Vocês guardem o que eu estou falando. Legal, obrigada. Obrigado eu pela pergunta. Professor, sobre a tecnologia 4.0, qual a maior mudança que você imagina que acontecerão nos próximos anos? Por exemplo, 10 anos. Em 10 anos, para mim, a maior evolução, e que até chama a atenção de todos, né, é pensar no quão autônomo vai ser a nossa vida, né, e tomar cuidado com essa facilidade, tá? Então, tomada de decisões, algo que eu venho a lembrar muito, né, a inteligência das máquinas e equipamentos e propriamente da nossa casa, um exemplo, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse vai ser um salto e nós temos que ter essa visão de utilizar isso a nosso favor, tá? Eu tenho muito receio de falar disso, porque, assim, ao mesmo tempo das tecnologias, ela pode também nos trazer aí uma defasagem, tanto como ser humano, tá? E não acompanhar por vezes até falar, não, ela não me serve, não é útil para mim, e às vezes até por não entender ou não vivenciá-la, a gente não vai conseguir se adequar com ela, tá? Então, para mim, em 10 anos, se eu for falar alguma tecnologia, tá? De fato, eu não consigo falar uma, mas eu consigo falar assim que é o nosso bem-estar e a nossa vida social. Ela realmente ela vai ter mais transformações, tá? Praticamente pensando em vida social e bem-estar, tá? Obrigada. Queria pedir aos participantes, aqueles que puderem, abrir as suas câmeras para que nós possamos registrar o momento. Aqueles que não estiverem à vontade também podem permanecer com elas fechadas. Depois eu vou passar a palavra para o presidente da entidade, o engenheiro Arthur, e para o engenheiro Rubens, para o encerramento. Pode usar a palavra, engenheiro Arthur. Eu só quero parabenizar, né, o Rubens pela excelente palestra, né? Obrigado. Que a gente possa... realmente é uma matéria muito interessante, que se você pegar toda a parte que tinha dos telefones móveis, né, para chegar no que chegamos, eu já tive daqueles tijolos, né? Então, realmente, nós estamos e vamos saber o que vai vir para frente ainda.
Isso. Agradecer a toda a presença de todos também, né? Agradecer a Osana pela divulgação e vamos torcer para que possamos fazer mais palestras como essa ainda, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Fica à vontade, engenheiro Rubens. Também agradecer aí as questões. Marquem os meus contatos, tá? O que estava lá no vídeo. Fiquem à vontade. Estou à disposição também para mais bate-papos aí futuramente. É bacana, adoro fazer isso. É muito gratificante essa troca de informação, tá? E também quem quiser conhecer o Senai, onde eu trabalho, e as tecnologias que eu falei implantada lá, fico à disposição também, a gente marca e vocês vão lá conhecer, tá bom? Quero deixar esse espaço em aberto aí. E obrigado mais uma vez a todos. Ô, Rubens, parabéns aí pela palestra, muito boa. Você Obrigado. pega diferentes gerações, você fez uma bela colocação na indústria 4.0. Eu anotei aqui teus contatos, vou entrar em contato para você ministrar essa palestra aqui num evento nosso, aqui na nossa faculdade. Opa, com muito prazer, farei sim. Muito obrigado aí pela participação. E a pergunta que eu ia fazer, eu faço depois dessa outra palestra sua aqui. Fique à vontade. Rubens, vai se preparando, viu? Quando o Ruiz pergunta, bicho, é mais de 2 horas para você responder. Hein? Gostei, fique à vontade. Bom, obrigada a todos. Agradecemos a participação de todos que aqui estão. Um agradecimento em especial ao CREA São Paulo, que nos possibilita a realização de eventos como esse. E esperamos que em breve possamos estar nos reunindo em eventos presenciais também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.